Bom, eu quero trazer agora o Guilherme Carter, especialista em FIIs, que está aqui com a gente para trazer um pouco do conhecimento dele. Obrigada, Carter. Muito bom dia. Um bom dia, Paula. Bom dia, Marco. Que história é essa do champanhe? Ó, ele tá devendo pra gente um champanhe desde a semana passada. Ele prometeu que se a Bolsa na semana passada batesse 100 mil pontos, ele ia trazer um champanhe para comemorar. E a gente adora aqui, né? Eu e a Débora adoramos a ideia. A Bolsa bateu 100 mil pontos, já perdeu e agora ele não quer pagar. Mas tudo bem, a gente já conhece o Marcos Seravalli. A gente já tá acostumado. Tem escorpião. Tem escorpião no bolso. Com certeza, tá tem escorpião no bolso. É que tá tudo investido, sabe? Ô Carter, eu queria falar com você sobre uma notícia que a partir de novembro os FIIs já vão poder, né, ter suas cotas alugadas. Eu queria que você explicasse para a gente, para o investidor que está nos assistindo, como que isso vai ser na prática? Quais são os benefícios para o investidor? Beleza, exatamente isso, Paula. Mais especificamente, a partir do dia 9, né, do mês seguinte, de novembro, a gente vai poder aí fazer o aluguel das ações, né, das cotas dos fundos imobiliários. O que significa isso, né? Então, basicamente, isso já é possível no mercado de ações, tá? O investidor que tem a posição long, né, o investidor que tem aquela posição comprada, assim como eu, ele vai ter a oportunidade de doar, né, alugar, deixar no estoque do BTC, né, na bolsa, para alugar esses papéis, né? Então, assim, ele deixa lá disponível. Olha, eu tenho uma posição aqui e você, qualquer outro investidor que quiser alugar, pode. Então, do ponto de vista de quem está long, qual que é o benefício? Você acaba sendo remunerado, né? Muitas corretoras chamam isso de custódia remunerada. Então, você deixa lá, você tem uma posição long, você não quer se desfazer dela no curto prazo, aí você fala, bom, já que eu posso alugar, eu vou alugar porque vão me pagar alguma taxa, eu vou ter algum benefício. Então, do ponto de vista do investidor que está long, essa é um benefício, né? E agora, a grande mudança, obviamente, isso daí é consequência, é o investidor agora que pode ir lá, né, alugar esse papel no mercado, alugar da pessoa que está long, e imediatamente vender esse papel no mercado à vista, né? Ou seja, ele paga uma taxa, quem recebe é quem está long, e ele consegue aí, vamos dizer assim, vender esse papel. O que significa isso? Ele consegue agora, vai conseguir, a partir do mês que vem, operar vendido nesse papel de fundo imobiliário. Nas ações isso é completamente comum, isso já se faz há muito tempo, né? Mas nunca foi possível nos fundos imobiliários fazer isso. Então, isso é uma coisa que vai trazer, né? E eu vou falar um pouco do benefício para o mercado. Muita gente tem medo disso, mas isso acaba sendo um benefício para o mercado de capitais brasileiro, né? Eu posso eventualmente explicar depois mais detalhadamente. Quem tiver alguma dúvida, manda aqui no chat como é que funciona essa operação. Tá? É uma operação simples, é uma operação que quem está operando vendido tem um risco lá, mas é uma operação super simples. Tá? Mas, assim, de maneira geral, olhando a teoria, né, teoria de finanças, a gente olha assim como que o mercado financeiro opera, quais as características de um mercado financeiro com bom funcionamento, né? Para responder a pergunta dos benefícios para o mercado, né? Então, voltando para a teoria, né, você tem aí, para ser caracterizado como um mercado financeiro com bom funcionamento, você precisa ter existência de um mercado desenvolvido com instrumentos para atender e resolver os problemas do investidor, né? Do investidor, enfim, dos tomadores de dívida. O que seria isso, né? Vamos dizer assim, tem aquele investidor que vai poupar para aposentar, então ele move dinheiro do presente para o futuro, né? Ele basicamente está poupando para depois pegar. Isso é uma característica, né? As empresas que precisam de capital emprestado, né? Tanto via dívida quanto equity, o mercado de capitais em bom funcionamento propicia instrumentos para que elas consigam atingir esse objetivo. Outra característica que eu acho que é aí que pega bem, né, nessa característica aqui, essa nova funcionalidade, vamos dizer assim, que agora os investidores podem sortear, é o mercado líquido, né? O mercado líquido, o qual os custos de transação, comissão, spread de compra e venda e entre outras coisas são baixos, né? O spread de compra e venda é basicamente o preço que o pessoal tá ofertando para comprar o papel e o preço que o pessoal está disposto a vender o papel. Esse comissão, esse spread baixos significam um mercado líquido, é um mercado com funcionamento normal, né? Obviamente você tem outras características, mas só para chegar nesse ponto,
poder sortear os ativos, diminui esse spread de compra e venda, né? E dá mais liquidez para o mercado, né? Então, uma coisa positiva para o mercado é que você não vai ter ativos com preços que fogem muito do fundamento, porque vai ter sempre uma ponta que vai, por exemplo, estar olhando um ativo e esse ativo está muito acima do preço do fundamento. Por uma questão de não poder shortear, você acaba não conseguindo trazer esse preço para baixo. Não tem ninguém na ponta apostando contra, né? Não tem uma pressão vendedora desse tipo. Então, com essa nova modalidade também para os fundos imobiliários, o investidor, desculpas, consegue apostar contra o papel. Então, você tem fundos imobiliários que estão super acima do preço justo, vamos dizer assim, e agora você tem alguém que pode equilibrar esses preços. Então, é bom para a liquidez e é bom também para a precificação dos ativos, né? Então, acho que em termos gerais é o que basicamente traz aí de benefício, não só para o investidor, né? Porque agora o investidor longo vai ter uma taxazinha para ganhar lá, né? Se ele quiser deixar os contratos, as cotas dele para ser alugadas, mas também em termos de preço, né? Eu já falei várias vezes isso, né? A gente estava comentando isso no começo do ano, que isso com certeza poderia ser uma realidade ainda esse ano. Isso se concretizou agora, então de fato, né? Agora a gente pode operar vendido e também alugar as nossas cotas de fundos imobiliários. Isso traz para o mercado mais liquidez, tá? E também tem um ponto que eu acho que o investidor deve levar em consideração, é que com mais liquidez, a volatilidade também vai aumentar, tá? Então, o mercado de fundos imobiliários, historicamente, tem uma volatilidade menor, tá? Eu acho que ele não vai ter um patamar de um mercado de small caps e tal, mas a volatilidade aumenta porque você aumenta a liquidez deste mercado. Então, basicamente, é muito positivo essa mudança, muito positiva essa mudança. Tá, o Guilherme, exatamente veio uma dúvida aqui que eu achei muito pertinente, muito interessante, do Maurício Loz Nascimento. Maurício, obrigada em primeiro lugar pela audiência, porque o Maurício está aqui todo dia mandando perguntas para a gente. E ele fala o seguinte: ô Carter, como que ficam os dividendos para quem aluga, se isso aumenta a volatilidade? Bom, o dividendo ele fica pro cotista, né? Então, aumenta a volatilidade, como eu acabei de dizer. Quem está longo é que ganha o dividendo, mas, como eu, assim, reafirmando, a volatilidade vai aumentar, né? Antigamente o pessoal sempre falou, mas era um ponto positivo, né? Que os fundos imobiliários eram menos voláteis, né? Do que as ações, né? Obviamente isso deve continuar, mas essa diferença deve diminuir, né? Por conta disso mesmo. Então agora você tem alguém na ponta para apostar contra, quando o papel está sobreavaliado, né? Acima do preço, me desculpe, e você consegue aí regular esse preço, né? Trazer mais perto do fundamento do que aquilo. Então a gente tem até um exemplo, né? Eu não vou citar aqui o fundo, mas um fundo negociando a 60 mil metros quadrados, tem pouca liquidez. Provavelmente com essa nova regra, o preço dele vai buscar o preço, vamos dizer assim, dos fundamentos. Que isso também é uma característica de mercados em bom funcionamento, né? Os ativos não podem estar muito longe do que é o fundamento, tá? Uhum. Ô Carter, uma outra coisa que eu queria falar com você, que a gente tem... Até agora há pouco a gente estava falando em questão de bancos aqui com a Rafaela. A gente tem visto também o movimento desses bancos menores crescendo, né? E também, paralelamente, vendo o movimento de fechamento de grandes agências bancárias. O que você diz para os fundos, para quem tem os fundos imobiliários, sobre os fundos imobiliários que mantêm esses ativos? Bem, ótima pergunta. Acho que de antemão é um desafio, mas o que acontece, né? A ideia dos bancos no passado foi uma ideia muito boa. Os fundos, a princípio ali, que foram estruturados, foram bons, com bons rendimentos, com bons yields, tá? Isso foi para atender uma demanda dos bancos na época, né? Isso aos 10 anos e tal, aos 10 anos, que era atender capital regulatório lá, o índice de Basileia. Então, o que os bancos fizeram? Via mercado de capitais, como eles tinham lá no ativo deles, né, no imobilizado, vamos dizer assim, agências bancárias, prédios comerciais, etc., eles resolveram, via mercado de capitais,
estruturar fundos, né? Aí o Banco Votorantim, a BV Asset, né, que é atualmente, a Rio Bravo, enfim, fizeram. Então você tem os players aí que fizeram isso, né? Então, como é que funciona isso? O banco vende a agência e automaticamente ele aluga ela de volta, né? É uma famosa operação de sale leaseback, né? Então eles fizeram isso, levantaram capital e ao invés de eles terem aquele capital parado, eles têm esse capital trabalhando. Então, e eles também têm objetivo ali, tiveram o objetivo de atender o capital regulatório, né? O índice de Basileia. E aí, na época, foi um bom negócio, muita gente comprou, eu comprei, BBPA11, você tem também o da Agências Caixas, depois Santander. Só que o que aconteceu nos últimos anos o que acontece? Esses contratos vencem, né? Eram contratos atípicos, né? E para quem não conhece a natureza do contrato atípico, você não consegue sair, né? Você teve até recentemente aí uma briga do Banco Santander com a Rio Bravo, questionando, né, a questão dos contratos atípicos, mas você pode até sair, né? Mas você tem que pagar a multa até o final do contrato. Então, basicamente, esse é o ponto. Só que esses contratos estão vencendo, é sempre um desafio, né? Só que, aliado a isso, você tem os bancos com essa bruta digitalização e cada vez menos precisando de agências, né? Então, a cada balanço do Itaú, a cada balanço do Santander, a cada balanço do Banco do Brasil, a gente até vê, eles colocam como highlights o fechamento das agências, né? Você consegue ver diminuindo, né? Então, isso bota em xeque os fundos que têm agências nas carteiras deles, né? Então, para quem tem esse tipo de ativo, tem que ter em mente que vencendo esses contratos e perto do vencimento, o fundo o gestor tem um desafio muito grande que não é que o ativo está lá, tá? Não é que vai desmoronar, é que simplesmente o que acontece? O Santander, por exemplo, já avisou lá da RBVA, o fundo RBVA, que vai sair. Ele brigou, tal, parece que ele não... Enfim, ainda bem que ele não conseguiu ganhar na justiça esse negócio dos contratos atípicos, mas ele já falou que em 2022 ele sai do fundo, né? E aí, qual que é o desafio do fundo? É readequar todas as agências para outra finalidade, né? Então, o desafio para esse fundo 41% da receita dele é a agência bancária, e o desafio dele é readequar essa agência bancária para alguma outra atividade, né? E aí ele tem que ser criativo, né? Isso aí vai da habilidade do gestor, né? Um dos exemplos pode ser readequar uma loja de rua, de varejo e tal, enfim. É esse o desafio, né? É um desafio grande, mas sempre pode ser resolvido com criatividade, né? Eu acho que o cotista tem que estar atento a isso e realmente questionando se ele quer comprar esse desafio ou se realmente ele quer sair. E assim como eu já saí do meu fundo lá do Banco do Brasil, eu tinha ele por muito tempo, eu simplesmente saí, eu não tomei nenhum prejuízo, tal, tive uma rentabilidade boa, mas eu acho que ele vai ter um desafio e eu não estou afim, eu prefiro alocar meu dinheiro em outra coisa, tá? Então, acho que, em linhas gerais, é esse o grande desafio dos fundos que hoje detêm aí agências bancárias na carteira. Legal, quero trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa. Fala, Marco. Tudo bom, Carter? Muito obrigado aí pela aula. A gente tem várias dúvidas, como o assunto é muito, muito novo, né? E muita gente vinha cobrando e a gente vinha falando nas nossas lives também. A gente tem várias dúvidas, talvez a gente não consiga responder todas as dúvidas aqui, então seria legal depois você voltar para explicar mais, tirar todos os detalhes. Pode ser até, deixa eu interromper rapidamente, pode ser um tema para o Radar FIS da semana, viu, Carter? Um tema aí do programa que vocês têm aqui na grade da BMC News para falar bastante sobre isso. Acho que é bem legal, bem pertinente o que o Marco falou. Aliás, relembrando que amanhã, às 7 horas da noite, a gente vai estar tocando o Radar FIS, que é um convidado super especial, que é o Moise Politi, que ele é gestor, né? Gestor e sócio da REC. Então, já fica o convite antecipado a todos que estão nos assistindo. Pauta aí para o próximo, então, para a gente falar bastante sobre esse aluguel aí, que eu acho que tem muita gente com muitas dúvidas. Mas pode continuar, Marco, dei de Faustão aqui, interrompi ele. Tem uma série de dúvidas aqui, que acho que você conseguir responder de uma forma simples, depois lá no programa você detalha mais. Mas tem umas perguntas assim, por exemplo, qual será que deve ser o retorno, se você tem expectativa do retorno desse aluguel? Porque para o fundo imobiliário você tem um retorno, sei lá,
de 2% nesse aluguel, 3% ao ano, pode ser um baita retorno, uma diferença muito grande aí para o fundo imobiliário. Uma outra pergunta aqui, como é que deve ser o lote, né, de negociação, ou seja, você vai colocar um lote mínimo ou como fundo imobiliário, você quiser colocar uma cota para alugar, como é que vai ser esse movimento? Enfim, essas são algumas das perguntas aqui que surgiram, mas depois você pode detalhar lá no programa, no Radar, né? Claro, claro. Tem esses detalhes maiores, né? Eu acredito que você tenha que ter um número aí, enfim. Como não tem, acho que, corretagem, eu não sei. Pode ser que você consiga alugar um, né? Vai ser algo muito pequeno, mas acho que deve dar. Mas a gente fica aguardando aí para ver essas definições. Eu aproveito e falo, né, nesse tema também amanhã com mais detalhe, mas olhando as taxas, tanto do doador e tomador, né? Então, para o doador, a pessoa que está long, a gente olhando, depende sempre do papel, né? Assim, um papel mais arriscado lá, como a gente sempre fala, provavelmente é tudo oferta e demanda, né? Então, quanto tem mais demanda, maior é a taxa, tá? Mas, em linhas gerais, assim, eu acho que um papel normal deve virar em torno de 0,5, 0,3, aquela coisa que também não é tanta coisa, não vai ter, mas já é alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Mas acho que em torno disso, o que o investidor tem que ficar muito esperto, né? E aí eu não sei se ele é o spread da corretora, né? Porque eu já aluguei a ação e realmente eu ganhei centavos ali com uma posição bem, bem grande, aliás, e eu fui. A corretora cobra esse spread, né? O spread de quem está doando, ela paga quem está. Quem está tomando paga para quem está doando, só que a corretora intermediária ela fica com um pedaço aí. Aí depende de quanto ela é gananciosa, se ela vai ficar com muito ou pouquinho, né? Mas aí, inclusive, acho que a XP teve as atualizações essa semana, eu até comento depois para não ser muito longo aqui. Mas acho que é isso, Marco, sendo breve aqui. Muito bom, Carter. A gente agradece imensamente a sua participação aqui na BMC News. Muito obrigada. Lembrando, é isso que o Carter falou. Amanhã a gente tem Radar FIS aqui na nossa programação. Fica aí já o convite para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Carter. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau. A gente segue por aqui, 10 horas e 57 minutos.